Enquanto psicólogo, eu costumo dizer que a terapia não é uma cura milagrosa para todos os problemas de uma pessoa, mas sim uma possibilidade de poder ressignificar e poder enfrentar de maneira diferente os desafios que a vida vai te trazer. Vamos assistir aqui um vídeo do Edson Castro falando sobre a experiência dele com a terapia. Fala Ed. Tô num momento legal da minha vida, profissional e pessoalmente falando depois de alguns grandes problemas que tive. Sinto que o próximo passo é a terapia para essas melhoras continuarem. Como foi o Ed pré-terapia e como é o Ed pós-terapia? Cara, eu acho. A terapia me ajudou muito a entender alguns mecanismos meus, tá? E acho que. Pô, eu nem ia transformar isso em corte, mas vou transformar, tá? Uma coisa que as pessoas têm medo de terapia e reclamam de terapia é. Ah, mas pô, vai ficar conversando com o cara só conversa, paga o cara pra conversar. E eu acho que assim. Tem psicólogos, terapeutas e terapeutas, tá? Então tem alguns que são melhores, outros são piores, nem sempre batem com você, outros batem, outros dão certo, outros dão errados. Assim como em qualquer profissão, né? Em qualquer profissão nós vamos ter bons profissionais, maus profissionais. Às vezes nós vamos ter boas experiências com profissionais, às vezes vamos ter más experiências com outros profissionais, né? Então, a psicologia nós não somos perfeitos, os psicólogos não são perfeitos, né? Nós erramos, às vezes não nos portamos de maneira adequada, por vezes, né? Ou às vezes não batemos com a expectativa dos pacientes. Por isso que eu sempre digo nas primeiras sessões, eu falo como é o meu trabalho, como é que é o meu método de trabalho, como é que eu me porto, como é que serão as sessões, porque às vezes é ali que a pessoa percebe, não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu estou esperando de um profissional e tudo bem. Ela pode procurar, eu posso indicar outra pessoa que trabalha de uma maneira diferente que pode se encaixar, então, no que você está esperando, né? Então, primeiro tem isso, tá? Então, às vezes você vai ficar muito tendo que achar um bom terapeuta. Mas do mesmo jeito que, às vezes, eu já fui num médico de estômago, que era uma merda. E aí, depois eu fui no outro que era ótimo. Exato. E hoje em dia tô ótimo do estômago. Então, é importante, sacou? Eu fui num fisioterapeuta uma vez que ele queria fazer constelação familiar pra mim, pra resolver minha dor na perna. Eu tava assim, eu vim fazer terapia, não um misticismo. Se eu quisesse ler o horóscopo, eu abria o Personari. Eu lia sei lá, mano. Eu ia falar com o João Bidu, não via num fisioterapeuta, eu quero cuidar da minha perna. Mas enfim, qual que é o grande processo da fisioterapia que eu acho muito interessante? Eu acho que ele tá falando fisioterapia, mas acho que é pra ser psicoterapia, né? Acho que ele tá trocando as palavras aí. Ou, pelo menos nesse momento. O processo da fisioterapia, da terapia, né? Não da fisioterapia. Cara, que merda. Eu sempre sempre espero, já sei o que as pessoas vão falar, que merda. Isso deve deixar o vídeo um pouco chato também, né? Desculpa. É você se colocar em xeque. E acho que é muito bom ter um especialista que ele consegue olhar pra você e ele consegue te ajudar a se olhar além do espelho. Porque você acha que você tem um conhecimento muito lógico de você, sabe? Você acha que você tem você se conhece muito, você acha que tem uma plena concepção de tudo que você faz, porque você tá muito presente na sua vida o tempo todo. E aí, psicologia é muito foda, porque ela começa a olhar pra você, ela começa a olhar além do que você vê. E ela começa a buscar e fazer você reconhecer, óbvio. Também a gente precisa falar aqui, acho que é um comentário muito bom do Luiz Salgado, sobre as várias linhas de abordagem, linhas de pensamento da terapia, da psicologia e tudo mais. Tem várias. Eu gosto muito da psicologia comportamental, né? Que acho que é o... Não lembro o nome agora, que é o mesmo da Elisa Guerra, né? Que é o que eu gosto muito, assim. Isso é importante deixar claro, né? Existem várias linhas de abordagem na psicologia, né? Que trabalham de maneiras diferentes, tem epistemes diferentes, então tem objetos de estudo distintos, né? E que vão abordar essas situações com os pacientes de maneiras distintas, né? Algumas pessoas preferem um tipo de linha, outras pessoas vão se adequar melhor com outro determinado tipo de linha, né? Todas funcionam no final, né? Tem os estudos mais sérios sobre o assunto mostram que todas as terapias têm basicamente 50% de eficácia, né? Todas elas, independente, né?
E aí vai do que você consegue, então, se adaptar melhor, né? Eu acho que isso é muito importante também, porque o processo terapêutico também é um ambiente que você tem que se sentir à vontade, né? Não só com o profissional, mas também da maneira de trabalho do profissional, né? Eu já tive pessoas que falaram para mim, e os pacientes falaram, olha, eu gosto muito de você, achei um profissional muito legal, muito ético, né? Enfim, muito acolhedor, mas a maneira que tu trabalha não tô conseguindo me adequar, eu gostaria de uma coisa diferente. E, bom, eu falei obrigado, né? Encaminhei essas pessoas para outros colegas, né? Que possam então fazer um trabalho que vá mais vai mais no cerne do que eles precisam, do que eles gostariam, né? Assim como o contrário também, né? Pacientes meus que vieram de outros profissionais e falavam, esse profissional trabalhava desse jeito e tal, eu não me adaptei muito bem, enfim. E aí eu trabalho de uma maneira diferente e a pessoa conseguiu se adaptar melhor. Então eu acho que tudo é muito conversável, sabe? Eu acho que é importante também poder colocar isso. Se você está iniciando um processo terapêutico, tá no começo, ou já tá num processo terapêutico e não tá se adequando, talvez não tá entendendo, conversa com o teu psicólogo, pergunta pra ele, né, o que que ele tá fazendo, como é que funciona o trabalho dele. Às vezes ele não te explicou, né, e tu também não tá entendendo, né, e talvez nessa conversa vocês podem, então, sanar as tuas dúvidas, né, ou até entender, não, talvez não seja essa abordagem que eu procuro, não seja isso que eu gostaria de fazer, né, posso ir em outro profissional, posso procurar outro colega, né, que vai trabalhar melhor essas situações. Então eu acho que isso é muito importante, poder conversar com os seus profissionais, né? Conversar com os seus psicólogos, enfim, sobre como está sendo o processo de vocês também. Volta e meia eu converso com os meus analisandos, né? Enfim, o que eles estão achando, como é que está sendo o processo, né? Para ter esse feedback mínimo, né? De saber como é que eles estão se sentindo em toda essa situação. E é muito interessante você começar a entender quanto que tem certos padrões de repetição, como tem certas coisas que você carrega com você faz tempo, suposições sobre você, suposições sobre sua família, suposições sobre o mundo, sobre trabalho. Aqui, ó, cognitiva comportamental, é a que eu faço. E aí, o que acontece? Vou, por exemplo, dar um exemplo, assim. Eu entendi o que me causava ansiedade na terapia. E mesmo sendo uma pessoa que lia sobre ansiedade, entendia um pouco sobre ansiedade, foi na terapia que eu comecei a achar alguns mecanismos de eu começar a olhar e puxar e ver, pô, olha como eu vou alinhando todas essas coisas. E aí quando eu tenho uma crise de ansiedade, eu olho e eu acho que isso aqui foi do nada. Não, isso aqui foi construído lá atrás. É perfeito. E isso eu acho que é a parte mais legal da terapia, né? É essa possibilidade, então, de tu se colocar ali naquele momento, né? E poder olhar para si mesmo, né? Mas não olhar através de um espelho, né? Que vai só refletir aquela imagem, né? Poder olhar de maneira assertiva, né? E poder ver, então, né? Olha, o que tem nisso aqui, né? Vamos pensar sobre esse assunto, né? Eu trabalho numa perspectiva diferente do que é psicólogo ou psicólogo dele, enfim, eu sou da psicanálise, né? Sou analista, então a gente trabalha uma perspectiva diferente teórica, né? Mas no frigir dos ovos, a gente faz coisas muito parecidas, né? Então, assim, a gente vai pensar sobre esses assuntos, coisas que ali no fervor da situação a gente não consegue raciocinar, digamos assim, a gente não consegue olhar, né? As coisas ficam muito nevoadas, né? Muito uma neblina, né? Mas quando tu senta lá na tua terapia para falar sobre isso, né? A gente começa, então, a poder desvencilhar tudo isso, né? A poder tirar, então, esse véu, né, dessa coisa que encobre todas essas situações. E aí você começa a poder pensar, começa a poder se conhecer de verdade, né? Porque como o Edson falou assim, a gente acha que nós nos conhecemos, né? Mas no final a gente encobre muito do nosso saber sobre si, né? A gente encobre, a gente não quer ver. A gente não quer ver como a gente é, né? Entendeu? Quais são os preconceitos, os medos que formularam o que eu sou hoje? Muito obrigado, Rick, por ser um amigo do Castrinho. Muito obrigado, mano. O que é uma característica pessoal minha, o que é um trauma meu, o que é uma pressuposição minha. E muitas vezes eu não preciso nem concordar com o meu psicólogo. E às vezes não preciso concordar, não preciso achar que tudo certo, tudo errado. Mas acho que parte do processo também é colocar em xeque. E acho que isso é foda de você olhar e falar assim, puta, talvez eu não esteja certo nisso, né? E às vezes falando, você começa a entender algumas coisas e às vezes você acha que estava certo numa situação, você olha e percebe que talvez não esteja tão certo,
Você acha que você estava errado numa situação e você percebe que você não estava tão errado numa situação. E é importante isso, assim, porque eu acho que às vezes a gente é muito retroalimentado por tudo aquilo que tá na nossa cabeça. Pensa, a gente tá preso com a gente o tempo todo. Isso é péssimo. A gente tá preso com a gente o tempo todo, né? A nossa cabeça é a nossa prisão, digamos assim, né? Então, já que a gente tem que ficar preso com nós mesmos, né? Que seja, então, um cárcere menos sofrido, né? Que seja, então, uma estadia que possa ser, então, melhor trabalhada, né? E não uma guerra, um embate o tempo inteiro com a nossa mente, né? A gente perde um pouco da capacidade de falar sobre a gente, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente acha. Então, às vezes, mano, você fica muito tempo com uma ideia sendo sabe, regurgitada na sua cabeça, pensando, e você vai escalonando ela, aumentando, fazendo ela crescer, 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 aumentar, e vai pensando nas repercussões, você vai... Eu lembro que no meio da desastre, tipo assim, os últimos 6 meses pra mim foram bem puxados, né? Tem 2 pessoas que salvaram minha vida, que foi o Dr. 3, né? O Dr. Christian, minha namorada e o Luca. E o Luca eu explico pra vocês quem é um dia. E o Dr. Christian, assim, no que eu tava num momento de, tipo assim... Puta, será que eu crio um canal? Puta, e se o cara... Cara, se o cara conseguiu o que ele quer, e se eu perder tudo que eu criei? Pô, fiquei 12 anos criando um bagulho, pô, vou abrir mão, pô, que merda tomar um golpe, e não sei o que, e papapá, e papapá, e papapá. E aí meu psicólogo fez uma pergunta pra mim que foi muito foda. Ele falou assim: as pessoas te assistem por causa de um canal ou por causa do que você fala? Ótima intervenção. E se tudo der errado, qual que é o pior que pode acontecer? Eu pensei, vai acontecer isso, isso, isso. E você não consegue resolver isso? Eu falei, não, consigo. Então é tão ruim quanto você imagina? Porque tem um mundo onde não vai dar tudo errado. Vai dar meio errado. Um quarto errado. E aí? E até mesmo meus amigos psicólogos, né? O próprio Marcos Lacerda me ajudou muito nos últimos meses. Assim. Marcos Lacerda, no momento que eu tava tendo uma crise de ansiedade forte, assim, fui conversar com ele. Ele virou pra mim e falou, cara, você tá com medo. Olha que coisa bonita, né? É ele ir pra terapia e entender que ele tem medos também, né? Que ele tem apreensões, que ele é um ser humano, né? E que tem sentimentos. Olha só que legal, né? As pessoas acham que a terapia às vezes é uma coisa meio mágica, assim, né? Que o psicólogo vai lá como um mago e vai mexer na nossa cabeça, né? E tal, ler a nossa mente, vai mudar. Mas não, às vezes são coisas muito simples. Olha como uma intervenção simples que ele fez, né? Que o psicólogo dele fez. Mas é uma coisa simples, aparentemente, né? Mas isso é carregado de tanta técnica, né? E de tanta expertise, digamos assim, de saber o momento correto de impor aquelas palavras, né? É por isso que eu digo, terapia não é só uma conversa, né, gente? Às vezes o terapeuta não fala muito. Eu, por exemplo, sou um que fala pouco, né? Eu falo pouco, mas é também por conta da minha abordagem, enfim, né? E da minha personalidade dentro da terapia, né? Que diferente do Lucas, Lucas civil, digamos assim, né? Que fala muito e conversa muito e fala pelos cotovelos. O Lucas psicólogo, o Lucas analista fala bem pouco, né? Eu só pontuo algumas coisas, né? Mas é porque eu quero dar, então, essa possibilidade, dar essa abertura para que o meu paciente fale. Porque a minha ferramenta de trabalho, diferente de um médico que vai ter o bisturi, vai ter lá o negócio de escovir o coração, sempre esqueço o nome, vai ter a medicação, vai ter o exame médico, clínico, né? Vai ter, então, o exame de imagem, né? Diferente do fisioterapeuta que vai pegar tua perna, vai fazer um exercício, vai pegar teu braço, vai pegar uma ferramenta, vai pegar, enfim, né? Diferente de todos esses outros profissionais da saúde, né? Se é que a gente pensa, então, a psicologia como uma área da saúde, a minha única ferramenta de trabalho, só tenho uma, gente. É a fala. Olha que bonito, é a fala, é a palavra. É o que me dizem, é o que me contam, é como você fala. E não é só sobre o que você fala, mas sobre como você fala dessa situação, né? Como você conta essa história, como você conta a história da sua vida, né? E é uma história que pode ser
reescrita. Não que a gente mude o passado, mas a gente pode mudar a interpretação que nós temos desse passado, a interpretação que nós temos da atualidade, né? Isso não significa que depois da terapia você não vai ter nenhum sofrimento na vida, que a gente vai conseguir eliminar todas as mazelas e tudo mais. Não, não é sobre isso, né? Mas isso significa, né? A terapia ela pode então trabalhar num lugar em que ela vai te auxiliar a poder compreender a história da sua vida. E a partir dessa compreensão, você pode mudar a visão que você tem da sua vida, de como ela vai acontecer daqui para frente. Essa que é a grande questão, né? A gente pode mudar a maneira como as pessoas enxergam a vida, cara. Isso é muito louco. É isso que a gente faz na terapia, é isso que eu faço, né? Não que seja um trabalho fácil, simples, rápido. Nem sempre é rápido, nem sempre é fácil, nem sempre é simples. Às vezes demora, às vezes precisa de empenho, às vezes é dolorido. A gente vai ter que entrar em temas complexos, temas difíceis, né? Enfim. Eu sempre digo para os meus pacientes que tem que ter muita coragem para ir para terapia, tem que ter muita coragem para sentar no divã, tem que ter muita coragem para sentar na frente da cadeira, na frente da câmera, ligar e entrar e conversar comigo, porque sempre há a possibilidade da gente entrar num caminho espinhoso, num assunto complexo, num assunto difícil, numa história dolorosa, sempre há essa possibilidade. Mas mesmo assim, toda semana eles voltam. Eu lembro de uma professora minha, que eu falei um dia, né? Que um paciente meu não veio só numa sessão, tava no meu estágio, né? Veio numa sessão só e não veio na outra semana, né? E daí quando eu fui levar isso pra minha supervisão, né? Eu falei assim, será que eu errei alguma coisa? Será que eu disse alguma coisa que não devia? Será que eu deixei de ser um bom profissional? Alguma coisa que eu errei? E aí minha professora falou bem assim pra mim, ela disse assim, olha, existem N motivos que levam a pessoa a não voltar na outra semana. Pode ser por alguma coisa que tu fez, pode ser porque faltou dinheiro, pode ser porque ela não quis mais vir, pode ser que ela decidiu que não quer mais ir, pode ser que ela foi em outro profissional, pode ser que ela morreu, pode ser qualquer coisa pode ter acontecido que ela não veio na outra semana. Achar que ela não voltou por minha culpa, por uma coisa que eu fiz, é um tanto quanto de prepotência na minha, de entender que essa pessoa não veio. E ela ainda disse pra mim, em outro momento, ela disse assim, eu não me espanto quando os pacientes não retornam. Eu fico espantada quando eles voltam toda semana, né? Porque o processo de terapia é um processo difícil, é um processo complicado, é um processo muitas vezes doloroso. Mas esse processo, mesmo doloroso, pode trazer grandes frutos. Pode movimentar, pode passar, né, esse caminho tortuoso e espinhoso. No final, pode ser que tenhamos, né, uma recompensa muito grande, que vale a pena. Vale a pena tudo isso. Vamos voltar aqui pro vídeo que eu já me perdi falando. Eu sempre fico um pouco emocionado falando dessa da análise, assim, porque eu acho que é um processo muito lindo, muito bonito, né? E o medo, ele é o assassino da mente, né? O pai da mentira. Porque quando você tem medo, você inventa história, você começa a inventar cenários pra você mesmo de que você acha que vai tudo dar errado. E você tá vivendo uma história que não é real. Você vive uma mentira. O que é real? O que tá aqui? O que você tá vivendo? Aqui, ó. Acho que muitos homens ainda têm preconceito muito grande com a terapia. Sempre tem um chuco que fala terapia não é coisa de homem e prefere morrer segurando os problemas dele. Cara, tem muito disso, assim. E é importante a gente entender isso. Então, eu acho que depois da terapia... Eu já fiz várias vezes, eu passei por processo de terapia, né? E... entender os padrões da minha ansiedade e diversos momentos, né? Como eu falei, eu reconheci minha ansiedade anos atrás com o Dr. Marco. Hoje eu tô com o Dr. Christian, que ele me ajuda num outro momento, que minha ansiedade vem através do trabalho. Então, a abordagem que eu tenho hoje, que eu tenho conversado, é mais sobre trabalho, é sobre minha vida profissional, pessoal, em relação a isso, muito menos do que era antes, quando eu fazia com o Dr. Marco. E vai ajudando a ter uma certa leveza, tá ligado? E ter uma certa leveza e começar a olhar as coisas do tipo, putz, tá bom, entendeu? É isso. É isso. Quando você tira as coisas da cabeça e você começa a olhar as coisas mais objetivamente, e é uma coisa que acontece com a terapia, ou quando você começa a entender processos e... Posso falar uma coisa pra vocês, cara. Eu tinha uma relação muito difícil com meus pais. Muito difícil com meus pais. Uma série de problemas, uma série de traumas, uma série de brigas. Eu não lembro
e acho que eu já falei aqui algumas vezes pra vocês, eu tenho pouquíssimas memórias de infância de uma família feliz. Eu não sei o que é uma família feliz. Nunca vivi uma família feliz. Eu lembro dos meus pais brigando desde muito cedo. Desde os, 8 anos de idade. Meu pai e minha mãe brigavam forte. Eu vou deixar ele contar esse relato dele, não vou comentar nada agora, né? Grito, xingo, quebrar coisa. Meus pais me usavam nas brigas deles. Meus pais me usavam de ferramenta. Olha o que você tá fazendo com seu filho, olha o que seu filho fez. Cheguei a ouvir no momento o desespero da minha mãe de que eu era a causa pelo qual minha mãe tava separando do meu pai. Entendeu? E aí... Aí, agora ele se perdeu um pouco. E aí, mano, é loucura. E é uma coisa que te faz mal, que causa uma ferida muito grande quando você é novo. E foi graças ao meu psicólogo que até um papo que eu falei hoje nessa live, né? Que eu comecei a olhar e comecei a entender, mano, sobre quão humano meus pais são. Comecei a entender das brigas dos meus pais, das dores do meu pai, do que aconteceu com minha mãe, do que aconteceu com meu pai. Eu descobri adulto que minha mãe tinha ansiedade. Eu adulto comecei a olhar pra trás e comecei a ver coisas que eram ataques de pânico da minha mãe. Que eram coisas que eram problemas de saúde mental fortíssimo. E que na época da minha mãe não tinha ninguém por perto pra falar pra ela o que ela tava passando. Ela não tinha ninguém por perto pra orientar ela, pra ajudar ela a ter os caminhos pra ressignificar o que estava acontecendo com ela, entendeu? E eu comecei a olhar para meus pais com mais carinho, com mais humanidade, porque eu carregava comigo uma parada muito forte de um ódio meu, assim, tipo, por que eu não tive uma infância boa? Por que eu não tive uma criação assim? Por que meus amigos tiveram pais mais presentes, melhores? Por que meu pai e minha mãe não me deram conforto? Por que eu não tive um lar estável? Por que as coisas não eram calmas? Porque, sabe, de uma revolta. E hoje, olhando, eu comecei a perceber que, tipo, meus pais estavam passando por uma série de porrada na cabeça, tá ligado? Meus pais estavam passando por uma série de problemas de saúde mental, meus pais estavam passando por uma série de ansiedades, meu pai tinha problema no banco, minha mãe tinha uma série de medos, uma série de inseguranças. E, como é que eu reagiria naquela situação? E era uma época onde divórcio não era uma coisa tão comum, e eles tentaram, ao passo que eles estavam fazendo muita merda, eles tentaram fazer o melhor por mim. Então, mano, isso foi uma parada que eu olhei. Eu acho que essa... Eu tava esperando ele terminar, mas ele tá um pouco prolixo, mas acho que a gente chegou no cerne da questão, né? Eu acho que esse é o efeito de uma terapia, né? Ele não tá dizendo aqui sobre que ele continua culpando os pais dele, ou que ele necessariamente perdoou, ou que os pais dele eram, então, coitadinhos, fazendo advogado do diabo. Não é sobre isso, né? Ele tá olhando para a realidade que ele passou e talvez tentando compreender o que lhe aconteceu, né? Como ele disse assim, meus pais também eram humanos, meus pais tinham seus sofrimentos, né? Isso justifica, isso tira deles a culpa, talvez? Não é sobre isso, né? Mas mostra que ele consegue olhar então para o passado dele e ter uma nova visão. E é sobre isso a terapia, né? Não é sobre perdoar todo mundo que fez mal pra ti, não é sobre isso, não é esse papo assim, não é sobre isso, mas é poder olhar para o seu passado e poder então entender que ele moldou a pessoa que você é hoje. E como esse passado continua moldando a pessoa que você é, né? Não necessariamente a gente vai conseguir fazer parar completamente que esse passado te molde, né? Afinal, você já tem uma construção aí de vida. Mas a gente pode pensar daqui pra frente. A gente pode pensar, talvez, no futuro, né?
Bom, você quer continuar repetindo essas coisas? Você quer continuar passando pelas mesmas situações? Até quando você vai querer continuar passando por tudo isso, né? Acho que essa é uma grande pergunta das pessoas que chegam na terapia, né? Olha, eu tenho um incômodo, eu tenho uma sensação de que as coisas não estão certas, eu tenho um sentimento de incompletude, eu tenho um sentimento de estranheza, às vezes, né? Alguma coisa está fora do lugar, né? E eu queria, então, pensar sobre isso, eu queria poder refletir sobre isso, né? Para poder entender o que é isso que eu estou sentindo, né? Isso chega muito para mim. E é muito bonito quando as pessoas se permitem, então, se colocar nessa posição de vulnerabilidade, nessa posição difícil, e poder olhar para si e pensar sobre a sua própria vida. Olha que lindo, né? Poder pensar sobre si, né? Poder pensar sobre quem você é, quem você foi, as decisões que você tomou, as decisões que você deixou de tomar, né? E quais as decisões você vai tomar daqui para frente, né? Quais as decisões que você vai tomar daqui para frente. Bom, eu acho que foi um vídeo muito legal, enfim, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu espero muito que esse vídeo vá bem, que as pessoas possam assistir esse vídeo. Eu acho que deu pra gente conversar sobre um assunto pra mim que é muito bonito, que é a terapia, que é a análise, né? Eu sou muito apaixonado por isso aqui, eu sou muito apaixonado pelos processos que eu vejo acontecendo, eu sou muito apaixonado pelos resultados que a gente vê, né? Mesmo sendo às vezes resultados difíceis, complexos, mas eu acho que no final é sempre tudo muito, muito bonito no que se cria. Dá pra se criar coisas muito bonitas, né? Bom, enfim, se você assistiu o vídeo até aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. E no mais, eventualmente, se você gostaria de iniciar um processo de análise, um processo psicoterapêutico, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? Seria isso, no mais, agradeço a visualização de todos vocês. Valeu, falou e até o próximo vídeo.